meios. Eu penso que essa autonomia é uma autonomia que ela já é garantida para nós pela Constituição, né? Todos nós temos liberdade de expressão. Dentro de uma universidade, todos os seus grupos, todos os seus segmentos terão sempre liberdade para expor o que quiserem. A grande questão, para mim, ela precisa ser um pouquinho deslocada. Porque uma política de comunicação da universidade ela deve incorporar, né, claro, o máximo de vozes, das suas múltiplas vozes, porque isso a constitui, traz o que ela é, né, qual é a sua identidade. Por outro lado, existe uma dimensão que tem que estar contemplada dentro da política de comunicação. Essa é muito difícil de achar exatamente onde é que estão essas fronteiras, porque existe uma dimensão institucional que ela deve ser da preservação, inclusive, dos seus dirigentes. Então, com muita frequência, a gente tende a enxergar numa política de comunicação, às vezes, uma visão muito reduzida como a melhor forma de organizar a assessoria ao reitorado, né? E fica dependente, única e exclusivamente do reitorado. Acho que é uma armadilha, né? Como Ellen colocou aqui, né? Essas questões muito bem. Isso é uma armadilha, né? Quando a gente fala dessa política de comunicação, não deve ser uma política de comunicação para o reitorado, mas tem que incorporar a proteção aos seus dirigentes. Uma assessoria de comunicação ela vai lidar o tempo todo com as questões e as demandas que são do poder institucional da universidade, na sua relação com a imprensa, na sua relação com a sociedade. E isso é importantíssimo, né? Nenhuma instituição vai viver sem isso, né? E isso é bom, isso não é ruim. Por outro lado, o desafio está em que uma política de comunicação da universidade não seja meramente isso, e que ela realmente consiga coordenar ações, principalmente entre os vários... Quando a gente fala dos vários segmentos, a gente pode entender isso de várias formas. A gente pode entender os vários corpos da universidade, os seus professores, seus alunos, seus funcionários têm o que dizer como segmentos, eles juntos têm o que dizer juntos, e também cada órgão dentro da universidade, cada setor, cada departamento, cada unidade, quer dizer, se cada um vai ter a sua política, para onde isso converge? Tem que ter um mínimo de coesão, né? Então, uma política ela tem que trabalhar desse ponto de vista, não negar o conflito, esse conflito que existe, ele é natural que ele exista e é perfeitamente possível que ele exista. Não pode haver uma pretensão de controle, né? A questão não é a do controle, né? E, ao mesmo tempo, que se tenha realmente algum norte, né? Algum tipo de orientação comum que dê o mínimo de coesão para uma universidade, como para qualquer instituição. Então, olha o tamanho do problema, né? É algo para muita discussão, realmente, né? Mas é aí que eu acho que a questão da autonomia esbarra, né? Mas há que se preservar também esse espaço institucional, né? que é necessário para qualquer organização, que proteja seus dirigentes, que tenha, né, algo que é dessa visão macro da universidade, que é muito maior do que cada segmento isolado. Mas reconhecendo que essa relação ela é conflituosa, sempre, né? Ela nunca deixará de ser, né? Ela sempre será conflituosa. Bem, tendo em vista, então, esse conflito, eu vou apresentar uma pergunta aqui, que diz o seguinte: pensando na diferença entre a política de comunicação empresarial e de uma instituição pública, comente sobre democracia, poder e envolvimento da diversidade de atores da universidade e suas instâncias. Primeiramente, professor Márcio Simeone. Isso eu tenho certeza que a gente poderia fazer um seminário de uns 5 dias aqui, eu, professora Elia, a gente poderia discutir isso uns 5 dias, ainda mais, né, ainda mais para falar sobre democracia já é um curso inteiro, né, e ainda é pouco, né, isso, né. Tem muitas semelhanças e muitas diferenças. Quando a gente vê o meio empresarial, né, quando a gente pega então a diferença entre o meio empresarial e uma instituição pública, por aí a gente já tem uma série de recortes onde a gente tem que admitir essas diferenças por princípio. Mas as grandes diferenças, para mim, estão na forma de exercício do poder, né? Entre uma empresa privada e uma instituição pública. É evidente que a forma de exercício do poder é completamente diferente. A forma como o público
tem e pode ter acesso àquilo que é feito, àquilo que é decidido, é muito diferente, né? Embora possa haver uma certa democracia em decisões numa empresa privada, né? Pode haver, né? Algumas abrem mais a participação, a discussão, seus processos do que outras, umas vão ser mais abertas e transparentes do que outras aos seus públicos externos também, né? Mas isso não é a sua prerrogativa, né? O principal, né? A gente vai, só que isso, do ponto de vista da instituição pública, é obrigatório. Agir sob a condição de publicidade, ela é uma obrigatoriedade. Então, aí está uma grande diferença. E, por outro lado, o controle do público sobre o que é público, né, é essencial numa democracia, né? Então, quando a gente pensa que somos uma entidade que deve prestar contas ao público desse ponto de vista, não que a gente também, como público, não tenha, em alguma medida, algum controle sobre qualquer iniciativa que é privada. Só que é muito diferente, né? Muito mais limitada do que aquela que a gente tem por direito, né, em relação à instituição pública. Então, para mim, esse grande recorte aí faz com que a gente tenha que ver mesmo de um ponto de vista específico. Não estamos falando aqui de mercado, não estamos falando de marketing. Uma instituição pública como uma universidade, né, ela não tem que entrar numa situação de concorrência mercadológica, né? Muito embora às vezes pareça que sim, né? A gente fica, nós vamos ter que disputar aluno, nós vamos ter que, né? Em que medida isso é mercado, né? Mas vivemos numa sociedade de mercado, a gente é contaminado por tudo isso. Então, às vezes a gente vai ver mais semelhanças do que diferenças, mas a gente tem que marcar, na minha opinião, marcar muito bem o que é a diferença de uma instituição pública, né? E não que as instituições privadas não devam dar contas em público dos seus atos, né? Professora, alguma coisa a acrescentar, professora Ana? Não. Então, vamos passar para outra pergunta, que diz de que forma a personificação, ou seja, a visão dos dirigentes, diretores, pode ser dissolvida para não prejudicar a comunicação institucional. Ela não foi dirigida a um dos debatedores em particular. Posso começar? Essa pergunta acho excelente, né? Tem há dirigentes, principalmente no meio universitário, que acham a comunicação assim, uma caixinha de surpresas, um bibelô que eles vão colocar ali para enfeitar a sua mesa e não lhe dão muita atenção. Há outros ávidos de atenção, né? Que não funcionou, às vezes tem uma página, uma manchete no principal jornal do país, mas não o fotografou, ele não concedeu uma entrevista. A gente encontra isso? Sim. Nas instituições privadas também? Sim. Mas nas instituições públicas isso é mais grave, né? Eu acho esse personalismo ainda mais grave. Acho que a melhor forma de desenvolver isso é ter políticas de comunicação. Essas políticas já explicitam, já trabalham quais são os objetivos. O objetivo não é divulgar tal figura, tal diretor, tal reitor. Tal. Não, o objetivo não é esse. Eu acho importantíssimo, a assessoria de comunicação fica extremamente vulnerável a esse tipo de pressão quando não tem uma política clara, legítima e compartilhada. Porque aí vale a pressão. Né? Eu já trabalhei em assessorias de comunicação de universidades também e vi coisas assim assombrosas, porque faz parte do ethos universitário, muitas vezes, como faz parte de vários outros ethos, mas o ethos universitário muitas vezes é vaidoso, né? A gente ganha muito mal, tem de ter outro tipo de reconhecimento. Então, esse reconhecimento pode ser das suas publicações ou pode ser da sua imagem publicizada, por exemplo. Alguns que acham assim. E se o assessor ele não cede a isso, às vezes ele é muito vulnerável. Né? Um cargo de confiança, é retirado, é deslocado, ou é mudado. Agora, se você tem uma política
se você tem políticas, essas políticas são claras, elas denominam e delimitam papéis e personagens, objetivos e metas, elas se fundamentam em critérios e valores, elas embasam o plano de comunicação. Essa pressão, eu acho que ela acaba sendo um pouco restrita. Ela fica mais inócua. Não dá para... Porque você tem um contraponto firme a ela. É o que eu acho. Mas eu também acho que existe uma necessidade de educar comunicacionalmente as nossas lideranças, né? Eu acho que existe essa necessidade. Não é só da media training, aquele treinamento. Embora seja preciso também. Alguns estão precisando demais. Mas não é só isso. É educar comunicacionalmente, sabe? Dá um mega seminário, coloca aí, discute com, argumenta, trabalha, para as pessoas terem uma dimensão mais generosa do que é comunicação numa universidade, do que é comunicação numa instituição pública, do que é numa organização. Tá? Eu acho que esse é um dos pontos mais complicados, mais delicados a se resolver uma política de comunicação numa universidade. Não sei como resolve. Às vezes sou cético em relação a isso, muito cético. Mas eu creio que a chave disso é a forma como uma política de comunicação da universidade se institucionaliza. Ela tem que ser aprovada como... dentro das suas próprias normas, ela deve ser aprovada pelo Conselho Universitário, não deve ser algo que fique ali no papel que alguém vai colocar na gaveta na primeira oportunidade, né? Algo que fique restrito à iniciativa e depois à condução de uma assessoria. E se isso não for plenamente institucionalizado, e aí que eu vejo o lado mais difícil, porque eu já vi várias experiências que duraram muito tempo, e duraram muito tempo por causa disso, que se queria evitar, com uma política de comunicação, que isso ficasse em cima todo o tempo da personificação na figura do reitor ou do reitorado, às vezes nem necessariamente do reitor, mas do reitorado, né, que está dali daquele momento, né? Então, tentando evitar isso, se faz uma política de comunicação, isso é institucionalizado através de um documento muito bem feito, etc., votado e aprovado no Conselho Universitário, órgão máximo colegiado da universidade, vale por um determinado momento, mas basta trocar o reitorado para que aquilo ali que foi votado, aprovado, como qualquer outra norma, qualquer outra coisa da universidade, qualquer princípio, qualquer conjunto de normas, né, ser absolutamente ignorado. Quer dizer, não está em vigor. Curiosamente, está em vigor, mas ninguém vai lá e também ninguém cobra. Ninguém vai lá e fala assim, tem uma política que foi aprovada. Não, ela é ignorada, né, com a mudança de um reitorado. Então, isso não, eu estou falando, não é um caso, não são 2 casos, não são 3 casos, são N casos, né, são muitos. Então, a forma de institucionalizar também, eu acho que eu queria alertar para isso. É bastante difícil, né, chegar num ponto de institucionalização já é difícil. Mesmo assim, cuidar para que isso não morra, mesmo institucionalizado, né, é muito importante. Deve ser algo sempre presente dentro da universidade para cobrar, porque senão caímos no mesmo problema. Pergunta seguinte: qual deveria ser, na opinião da professora, a relação da Ascom com as representações por segmento? Qual deveria ser a política da assessoria para a formação do seu jornal impresso? Existe a possibilidade inserida na concepção política apresentada por você desse jornal ter um espaço autônomo para esses segmentos?